Fala, meus amigos e amigas, esse provavelmente é o vídeo mais importante do canal até o momento, e é o vídeo que vocês estão mais esperando, que é a atualização da carteira do canal. Como vocês sabem, eu criei uma carteira para o canal, para minha aposentadoria, e provavelmente a carteira que eu vou transferir para minha filha. E como vocês viram no vídeo passado, é dinheiro de verdade. Eu criei uma carteira, abri uma conta numa corretora diferente da que eu uso, porque vocês sabem, eu tenho uma carteira privada, mas aqui é skin the game, ou seja, é a pele em risco que eu estou colocando aqui, mostrando o que eu estou fazendo. Mas pessoal, eu peço para vocês, não copiem a carteira. Eu quero que vocês utilizem essas ideias aqui como estímulo para vocês começarem de vocês. Mas antes de mostrar a carteira, eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual é o ativo que vocês mais gostaram de até hoje de investir e o porquê. Porque eu vou sortear talvez o melhor livro que eu já tenha lido, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Aliás, esse livro aqui, eu acredito que ele deveria ser um livro de grade curricular nas escolas, porque ele é muito importante, e não só para investidor, mas todas as pessoas deveriam ler esse livro. Então, vamos embora para o vídeo. Primeiro é importante falar do projeto da carteira do canal que eu criei lá no primeiro vídeo. Essa carteira, então, como eu tenho como objetivo a minha aposentadoria daqui 18 a 20 anos. E o objetivo dela é pelo menos aportar todos os meses R$ 1.500 nessa carteira. Se vocês observarem aqui, por que desses 1.500? Se eu aplicar todos os meses a uma taxa de 0,7% ao mês, eu vou chegar no R$ 1 milhão. E esse prazo de 18 a 20 anos é o prazo que minha filha também vai ter atingido a maioridade. Então pode ser que eu transfira essa carteira para ela. Ainda não tenho certeza, ainda preciso conversar com a minha esposa para a gente ver o que a gente vai fazer. Mas o foco dela é uma carteira de longo prazo. Por isso que, inclusive, eu até separei da minha carteira privada, porque eu preciso seguir algumas premissas básicas para essa carteira. Aliás, se você ainda não tem nenhuma estratégia, não tem premissas a seguir na sua carteira, eu sugiro fortemente que você faça isso. Porque se você tiver pautado para investir conforme o mercado, você vai acabar sempre perdendo dinheiro. Porque, por exemplo, atualmente a gente está vivendo momentos mais difíceis, momentos de taxa de juros alta. Só que o nosso país, ele sempre foi assim. A gente sempre teve momentos difíceis e a gente sempre vai ter momentos difíceis. Por isso que você precisa adotar uma estratégia, seguir premissas, para que você não fique pautado pelo mercado. Mas vamos para essas premissas então da carteira do canal. A primeira premissa, então, como eu disse, é que o foco dela é para aposentadoria. Aí você entenda a aposentadoria como liberdade financeira, como carteira para os filhos, quando eles chegarem à maioridade, uma carteira que você vai montar para o seu filho para ele entrar na faculdade, ou para passar para ele, como pode ser o meu caso, ou qualquer objetivo de longo prazo que você queira. A segunda premissa é que todos os ativos dessa carteira, eles precisam ser pagadores de proventos ou dividendos. Então, significa que não vai entrar nessa carteira empresas de crescimento, criptomoedas, nenhum ativo de risco. Eu preciso que sejam pagadores de proventos ou dividendos. A terceira premissa é que eu preciso que tenha um limite de 10% de valor para cada ativo. O que isso significa? Que nenhum ativo vai poder passar 10% do valor total da carteira. Por exemplo, se eu tiver uma carteira em R$ 100 mil, eu não posso ter nenhum ativo acima de 10 mil. Porque pelo meu gerenciamento de risco, eu decidi que nenhum ativo pode passar de 10%. Isso daí cada um decide a melhor maneira possível. Se porventura isso acontecer, eu vou precisar vender esse ativo que ultrapassar muito. Mas como são ativos de dividendos e não de crescimento, talvez isso não aconteça, mas também nunca se sabe. A quarta premissa da carteira é que 60% dela vai ser composta por fundos imobiliários. Ou seja, são ativos que vão me gerar renda mensal com mais previsibilidade. A quinta premissa é que 30% da carteira vão ser de ações pagadoras de dividendos. E aqui é importante mostrar que não são ações, empresas que começaram a pagar dividendos agora. Precisam ser empresas que pagam pelo menos há 5 anos de forma consistente. E por fim, 10% em caixa. O que significa esse caixa ou renda fixa? São ativos de liquidez ou títulos para eu ganhar marcação a mercado. Então eu vou aplicar ou em títulos públicos ou em crédito privado seguro de grandes instituições financeiras. Então agora vamos de fato para as movimentações desse mês na carteira.
O primeiro investimento desse mês foi em Taesa, mas se vocês viram meu vídeo anterior, vocês viram que eu já tinha investido, comecei a investir em Taesa, então na verdade eu aumentei a posição. Então como vocês podem ver aqui, a ordem foi criada e no dia 13/4, foi quando eu comprei 12 ações de Taesa a um preço médio de R$ 34,91, que representou um custo total de R$ 482,28. Mas antes de falar sobre a Taesa em si, eu quero mostrar aqui o porquê que vocês não devem copiar a carteira. Vejam só. Eu fiz a aplicação em Taesa e nos outros ativos da carteira no dia 13/4 e hoje o vídeo está sendo publicado no dia 27, então já se passaram quase mais de 15 dias da aplicação, quase 15 dias da aplicação. E nesses 15 dias pode ter acontecido muita coisa, por isso não copiem a carteira, tá? Usem a carteira como uma inspiração, como motivação para vocês criarem a sua. Mas vamos para a Taesa. Então primeiro eu preciso explicar algumas coisas que aconteceram esse mês com a Taesa. Foi divulgado na mídia que a Taesa ela ia realizar um follow-on, ou seja, uma nova emissão de ações para captar em torno de 1,5 a 2 bi para participar em novos projetos. A ideia de follow-on é a mesma da subscrição dos fundos imobiliários, que é uma emissão para captação de dinheiro. Aliás, eu vou deixar aqui nos cards uma playlist sobre esse tema nos fundos imobiliários, subscrições, emissões, que segue para as ações segue a mesma lógica. Então, logo depois dessa notícia, a Taesa ela soltou um fato relevante informando o seguinte, que eles receberam um comunicado da CVM questionando essa matéria, né? E aí a companhia, eles colocam aqui, a companhia esclarece que busca e avalia constantemente oportunidades alternativas de financiamento e otimização de sua estrutura de capital. Mas a Taesa esclarece, contudo, que não há qualquer decisão formal da companhia nessa data sobre qualquer oferta pública de ações, debêntures ou outros valores mobiliários. Mas mesmo assim, as ações caíram de preço, e eu entendi como um bom momento de compra. Mas aí eu vou explicar para vocês mais adiante o porquê que caiu a cotação. A Taesa é uma empresa gigantesca, ela atua no setor de energia aqui no país. Mas o setor de energia ele é dividido basicamente em 3 grandes atividades. A primeira atividade é a atividade de geração. São aquelas empresas que comandam as usinas hidrelétricas, as térmicas, as usinas eólicas, ou seja, que geram energia. Depois tem a segunda atividade, que é a de transmissão, que é levar essa energia da geração até aonde ela vai ser consumida. É aí que entra a Taesa. A Taesa é uma empresa de transmissão. Provavelmente vocês já viram aquelas grandes torres, como essas aqui dessa imagem, lá em fazendas, quando vocês estão indo para o interior, vocês vejam aquelas grandes torres, aí é a transmissão. E por fim, da transmissão, chega para distribuição nas grandes cidades, que são as distribuidoras. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem a Light, em São Paulo, se eu não me engano, é a Eletropaulo. Então são as distribuidoras. Então são 3 ramos, a geração, a transmissão e a distribuição. No caso da Taesa, ela é uma transmissora de energia. Então agora vamos focar na Taesa. Atualmente ela possui 41 concessões ao longo do Brasil, presença em 18 estados, tem mais de 14 mil quilômetros de linha de transmissão, que são aquelas torres que eu mostrei na imagem, sendo que desses 14 mil, 12.500 estão em operação e 1.600 estão em construção. Possui 5 bases de operação, 3,8 bi de receita, tem 13,5 bi de valor de mercado, ou seja, é um monstro de empresa, e ela possui um market share, ou seja, presença no mercado de transmissão, de 11%. Agora a gente vai falar dos empreendimentos da Taesa, os recentemente concluídos. Olha só aqui, ela tem esse empreendimento de Janaúba, finalizado em setembro de 2021, outro em fevereiro, outro em abril, outro em maio, em julho, e o mais recente empreendimento foi esse de Ivaí, que terminou em novembro de 2022. Ou seja, a empresa ela vem crescendo, ela não é só uma empresa pagadora de dividendos, veja que ela também tem um componente de crescimento muito presente nas suas atividades. Agora eu vou falar também sobre o endividamento, que aqui é um dos grandes motivos do porquê que as ações caíram com a divulgação dessa notícia do follow-on. A dívida da Taesa ela é bem conservadora, na minha opinião. Pois olha só aqui, pessoal, nessa imagem. 70% da dívida é atrelado ao IPCA.
Isso porque também a receita dela é atrelada a esse indexador. Então, grande parte da dívida é coberta pela própria receita, o reajuste da receita. Agora, a questão que tira um pouco o sono da Taesa é a questão desses 27% que são atreladas ao CDI. Principalmente quando esses últimos anos, principalmente nesse último ano, né, que a Selic ela saiu de 2% para 13,75%. Então isso machucou bastante o resultado da empresa. Aqui vocês podem ver que o prazo da dívida é bem controlada. Aqui, olha só como ela tem caixa suficiente para pagar essa dívida tranquilamente. O grosso da dívida, como vocês podem ver aqui, ela está para depois de 2028. Ou seja, a estrutura de dívida da Taesa ela é muito tranquila. Continuando sobre a questão da dívida, se vocês observarem aqui nessa outra imagem, se a gente pegar a dívida líquida sobre o EBITDA aqui, o que é o lucro operacional da empresa, em 2022 fechou muito parecido com 2013. Aqui é importante destacar que, em termos de indexadores, de macro, a inflação subindo e a Selic baixa é um ponto positivo para a empresa. Mas não é para a economia, mas para a Taesa é muito importante, porque a receita dela é basicamente indexada à inflação. Agora veja só em 2020 e 2021, que a gente estava nesse cenário, né, de inflação alta e baixa Selic. Olha só os resultados da empresa. Agora o problema que está acontecendo hoje é muito parecido com o de 2013, como eu falei para vocês no início, onde a Selic era alta e a inflação caindo. Ou seja, você tem um alto juro real. O juro real, na verdade, é a diferença entre a inflação e a taxa Selic. Que se a gente pegar hoje, por exemplo, a gente está com uma taxa Selic de 13,75 e uma inflação de 5. Essa diferença é o juro real da economia. E isso, então, essa questão desse alto juro real impacta demais os resultados da empresa. Por isso que a Taesa ela vem caindo já há um bom tempo as cotações, exatamente pela redução do resultado, porque o juro real afeta demais a Taesa. E aí pode ter sido o problema que fizeram com que as ações caíssem quando a divulgação do follow-on. Porque não se sabe direito como a notícia foi vinculada, se o follow-on, a emissão, é para pagamento de dívida, para pagar essa dívida que aumentou, ou para a questão de novos projetos. E ainda é contribuído por esse ponto aqui. Mesmo com o aumento de endividamento, a Taesa distribuiu dividendos e um baita dividendo, pois ela pagou mais de 100% do payout. O que é o payout? Payout é a participação, é a porcentagem do lucro que é distribuído como dividendo. Se ela passou de 100%, aqui está mostrando 115%, significa que esse excedente dos 100%, ela tirou do caixa. Então qual é o sentido da empresa pagar a caixa e logo em seguida pedir follow-on? Na minha opinião, como vocês podem ver aqui, a Taesa ela quis manter os mesmos dividendos de 2021. Se vocês pegarem aqui, é bem parecido o valor. Mas se a gente pegar a notícia que fala da captação de 2 bi, o que ela gerou de proventos agora não seria suficiente. Então, ao meu ver, de fato, esse follow-on é para participar de novos negócios. O que seria estranho, nesse caso, para uma empresa, seria empresas que não crescem. Como vocês viram, a Taesa ela tem vários projetos em andamento, projetos finalizados. Então, seria estranho o follow-on para uma empresa que não cresce, que distribui dividendos, não tem crescimento e vai lá e pede o follow-on. No caso, a Taesa ela tem pagamento de dividendos, mas ela continua crescendo. Então, na minha opinião, esse follow-on, se for vir a acontecer, é de fato para participar de novos leilões, de novas concessões. Tá, mas agora é o seguinte, vocês já entenderam o porquê que eu comprei Taesa, mas o preço que ela caiu, chegou a bater, era interessante, por isso que a gente precisa calcular o preço justo. Por ser uma empresa pagadora de dividendos, eu utilizo bastante a fórmula que o próprio Barsi, lá o pessoal da Ações Garantem o Futuro, da Luiz Barsi, eles utilizam. Que na realidade é você pegar uma média dos 5 últimos anos de dividendos e dividir basicamente pelo dividend yield que você quer, você vai chegar a um preço justo. Dá uma olhada nesses slides aqui. Vocês podem obter essas informações aqui no site da Taesa, em remunerações dos acionistas. É só descer um pouquinho aqui na tela e clicar em download. Você vai baixar uma planilha Excel com todos os proveitos igual essa daqui que eu estou mostrando.
Vejam aqui que tem dados de pagamentos de dividendos, juros sobre o capital próprio de todos os anos. Então eu peguei os dados de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, como vocês podem ver aqui. Em 2018 a empresa pagou R$ 2,79, em 2019 ela pagou R$ 1,89, aqui é importante só falar que é em proventos, então proventos é a soma de dividendos com o juros sobre o capital próprio. Em 2020 pagou R$ 3,21, em 2021 R$ 4,50, em 2022 R$ 4,85. Isso dá uma média de proventos pagos nesses últimos 5 anos de 3,45. Então, se a gente considerar a média de retorno, um dividend yield no meu caso, e inclusive é a própria média que a equipe do AGF, lá do Barsi, usa, que é de 6% ao ano. Então, se a gente pegar esse dividendo de 6% ao ano e dividir pelos 3,45, você vai ver que o preço máximo de Taesa seria de R$ 57,50, muito acima do que ela está negociando hoje, inclusive até o próprio preço que eu paguei, que foi de R$ 34. Mas se eu for bem pessimista, que adotando uma premissa bem pessimista, e olhando para os proventos que já foram pagos agora em 2023, que foi de R$ 1,34, inclusive esse é um ponto que chateou o mercado, porque se vocês forem analisar, ela paga o provento e logo sai a notícia do follow-on. Isso chateou bastante o mercado, então por isso que foi um dos motivos também da queda das ações. Mas voltando, sendo pessimista, eu não vou esperar que ela pague os 3,45 esse ano. Vamos supor que ao invés de 1,34, eu só aumente R$1 no pagamento, ou seja, 2,34. Então mantendo os 6% de yield, mas agora pagando 2,34 de dividendos para 2023, o preço teto, o preço máximo para a Taesa, R$ 39. E hoje a Taesa negocia na casa de 35, 36 e eu paguei 34. Ou seja, na minha avaliação, a Taesa ainda está com um desconto muito grande, mesmo sendo pessimista. Então esse foi o motivo do porquê eu incluí Taesa na carteira. Porque eu acredito que é uma empresa fantástica, pagadora de bons dividendos. Então, se ela segue a premissa básica da minha carteira, ela paga com frequência nos últimos 5 anos, como vocês puderam ver lá no slide. Então, e por ela ter caído bastante de preço, eu decidi incluir esse mês na carteira. Agora, passando para a segunda aplicação, que foi de fundo imobiliário, esse mês eu incluí um fundo novo na carteira, que foi o BTLG. E se vocês observarem aqui, na ordem, que também foi do dia 13/4, eu comprei 9 cotas do BTLG a um preço médio de compra de R$ 94,90, representando um total da ordem de R$ 982,17. Eu não vou detalhar nesse vídeo sobre o BTLG, porque eu já fiz isso nesse vídeo, nesse mês, falando sobre esse fundo. Eu fiz uma análise do relatório gerencial, inclusive eu expliquei os motivos do porquê eu investi. Basicamente foram por causa da questão dos imóveis do BTLG, que eles são excepcionais, mas principalmente por causa do preço que o BTLG está sendo negociado. Para vocês terem uma noção, o meu preço máximo é por volta de R$ 105 para ele, de acordo com as minhas avaliações de risco. E eu paguei 94, ou seja, ele está com um desconto muito grande. Foi por isso que eu incluí o BTLG na carteira na minha carteira do canal esse mês. E por fim, o último investimento que eu fiz na carteira foi uma parte de Tesouro Selic, como vocês podem dar uma olhada aqui na imagem. Eu comprei R$ 259 do Tesouro Selic 2029. E isso aqui serve para eu seguir aquelas premissas da minha carteira, de ter 10% em renda fixa. E eu coloquei o Tesouro Selic porque ele é um bom ativo, tanto para reserva de emergência, que não é o caso dessa carteira, mas para reserva de oportunidade, porque eu consigo resgatar ele muito fácil para poder aproveitar oportunidades que aparecerem para essa carteira. Bom, agora vamos fazer um apanhado geral da carteira, como que ela está nesse momento. Se a gente olhar aqui na imagem da corretora, da Nuinvest, eu tenho investido, mostrando aqui, R$ 3.136,82, um saldo na conta de R$ 57,32, que é referente a proventos recebidos e um pouco que sobrou. Mas eu prefiro mostrar no Domo, porque o Domo eu tenho uma visão mais ampla da carteira em questão dos ativos, proventos, fica muito mais fácil de visualizar. Como vocês podem ver aqui, a carteira está indo bem. Ela perde apenas para o Ibovespa, porque inclusive a parte de ações da carteira é menor. Mas se a gente observar em relação ao IFIX e ao CDI, a carteira está acima. Mas é muito cedo, pessoal, para falar, porque a carteira tem um mês só.
Então é muito cedo, mas mesmo assim ela está indo bem. Na alocação aqui vocês podem observar que eu estou bem próximo das minhas premissas, de 60, 30, 10. Em fundos imobiliários eu estou com 60,67, em ações 31,9, em renda fixa 8,25. Então agora a gente vai para a parte mais importante da carteira, que é o recebimento dos proventos do mês. Vamos voltar lá para o Domo. Se vocês observarem aqui, eu recebi rendimentos dos fundos imobiliários esse mês. Inclusive, eu já recebi do BTLG, porque eu fiz o aporte antes da Datacom. A Datacom, para quem não sabe, eu já expliquei isso, é aquela data que você precisa ter as cotas para participar do evento. Nesse caso, o evento é o pagamento dos dividendos. Então, eu tinha as cotas da Datacom para o BTLG. Então, como vocês podem ver aqui, eu recebi 13,71. É um valor pequeno para começo, mas é o primeiro mês. E o foco dessa carteira, como vocês sabem, é um foco de longo prazo. Então, eu estou no primeiro mês ainda dessa carteira, mas eu já estou recebendo 13,71. 13,71 já dá para ir na padaria, comprar e comer um misto quente, tomar um café. Olha só que interessante. Mas pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o que eu falei no início. É o vídeo que eu considero mais importante do canal até o momento, porque já é a evolução da carteira do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês se inspirem nessa metodologia, nesse vídeo para criar de vocês. Mas mais uma vez, não copiem a carteira. Tomem as próprias decisões de vocês, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.